meus irmãos! Bem-vindos a mais um módulo do nosso curso. E agora nós vamos estudar um pouco sobre como elaborar um currículo para a escola bíblica. Nos módulos anteriores, nós vimos a importância de manter a organização, de fazer um planejamento para a escola bíblica, no caso, para os eventos que vão ser feitos na igreja, sejam dentro ou fora da igreja. E nós vamos ver como nós podemos sistematizar a produção da escola bíblica, do ensino e os temas a serem abordados. Mas o que seria um currículo? Vamos ver aí o nosso slide. Currículo é a maneira de planejar e estruturar o ensino. Nele contém todo o planejamento dos conteúdos que irão ser ministrados de acordo com os objetivos propostos. Então, o currículo nada mais é que a estruturação sistematizada de todos os conteúdos que se pretende trabalhar na escola bíblica. Aqui na nossa apostila eu vou deixar para vocês, no anexo, um modelo de currículo que vocês podem seguir. No caso, vai ficar só os espaços para serem preenchidos, tá? Mas geralmente você pode organizar o currículo de 1 ano ou de 2 anos, 4, 5 anos, isso depende muito de cada igreja e do objetivo de cada igreja. Mais um slide. O currículo deve ser global, ou seja, conter todos os assuntos que se pretende abordar durante 1 ou mais anos. Então, dentro do currículo, você pode pontuar as datas e colocar lá quais os temas que você vai escolher trabalhar. Por exemplo, se você quiser que as crianças, desde o berçário, até 8 anos, vejam a Bíblia toda, geralmente você vai precisar de uns 4 ou 5 anos para que isso aconteça. Então, dentro do seu currículo, você pode organizar, porque a criança, quando ela vai passando de uma sala para outra, ela tem a oportunidade de ouvir mensagens diferentes também. Agora o próximo slide. O currículo para a escola bíblica deve levar em consideração a doutrina da igreja. Isso é muito importante. Nós falamos um pouquinho disso anteriormente, mas eu venho frisar para vocês perceberem qual que é a importância. Se a igreja ela mantém uma certa doutrina, é necessário, como nós vimos, que as pessoas que estão ministrando, seja para crianças, seja para os juniores, elas caminhem de acordo com a doutrina e os ensinamentos da igreja. Então, por exemplo, batismo por imersão ou aspersão, pode ser até alguma questão de usos e costumes, enfim. A pessoa que estiver envolvida no ensino, ela tem que falar a mesma linguagem. Todo mundo, seja para criança, seja para adulto, enfim. Então, é muito importante respeitar isso. Próximo slide. O currículo deve ser formal e de livre acesso a todos os professores envolvidos. Quando a gente fala que o currículo deve ser formal, não significa que ele vai ser engessado. É claro que quando a gente for caminhar usando o currículo, ele vai ser como se fosse um norte, algo que vai dar um caminho ali para o professor seguir, para a igreja seguir em relação ao ensino, não ficar nada de mais, não ficar nada de menos. No entanto, ele pode ser também flexível, ele não precisa ser algo rígido. Então, vamos supor aí que você faz um planejamento para as crianças a partir de, vamos colocar aí, 7, 8 anos, estudarem sobre a vida de Paulo, vamos supor, as viagens de Paulo. Nesse caso, se acontecer qualquer evento na igreja, que às vezes precise de um dia especial, vamos supor, às vezes é dia do pastor, a igreja quer fazer algum trabalho com as crianças, a gente tem que pensar em tudo isso, inclusive na hora de organizar o currículo, de colocar ali as datas certinhas, a gente precisa levar isso também em consideração. Se tem semana missionária na igreja, algo especial, algo diferente, culto de Dia das Mães, não sei, Cada igreja tem uma caminhada. Agora, isso não precisa ser algo que é um peso também. Então, a gente tem que saber andar de forma flexível, Lembrando que o currículo é para organizar, o currículo ele serve para poder sistematizar, registrar quais são as atividades que devem ser feitas e tudo mais, tá? Na verdade, muitas igrejas não trabalham com currículo. No entanto, as que trabalham com certeza vão ter uma escola bíblica muito mais organizada,
Na hora de elaborar o currículo, muitas pessoas utilizam a revista. Por exemplo, pega uma revista padrão. Vamos falar aí dos Irmãos da Assembleia de Deus, né? Eu falei do escoladominical.net, que é da CPAD, da Assembleia de Deus. Eu gosto, inclusive, muito dos materiais da CPAD. Apesar de ser presbiteriana, né? A questão é o corpo de Cristo, né? A gente não tem essa questão de denominação, mas enfim, tem que respeitar a questão da doutrina. Mas vamos colocar aí o material da CPAD. Geralmente, eles são divididos em temas, né? Por temas. Então, vamos supor, eu falei, por exemplo, as viagens missionárias de Paulo, né? Aí tem outra revista lá que são sobre os amigos de Jesus. Aí vai falar sobre a questão dos discípulos, como Jesus escolheu os discípulos, o que Jesus ensinava para os discípulos e tudo mais. Algumas igrejas acabam pegando essa editora padrão, essa revista padrão e montam um currículo em cima da revista. Não é errado, né? Mas isso depende muito do objetivo, do tipo de material que pretende ser, né, utilizado e também do que a igreja vai ser, tem disponibilidade de fazer. Então, por exemplo, eu falei aqui da CPAD, né? Tem outras editoras, tem a Cristã Evangélica, que inclusive produz muito, acho que, se não me engano, ela é até presbiteriana. Enfim, dentre as outras, sempre tem as revistas temáticas. Se a igreja, né, o Ministério Infantil decidir sentar e organizar o currículo de acordo com a ordem da revista, pode ser também. Talvez até seja um caminho mais fácil a princípio para uma igreja que às vezes não tem nenhum tipo de documento, nenhum tipo de registro para poder montar essa estrutura. Então, como é que seria? Suponhamos lá que a revista é dividida em 9 capítulos. Dentro dos 9 capítulos, distribui aí nas aulas de escola dominical que tem durante uma temporada. Então, pode colocar, por exemplo, um capítulo num domingo, um outro capítulo em outro. Se achar muito extenso, porque tem alguns materiais bem ricos, né? A gente pode também fazer essa ampliação. Agora, se a igreja pretende, por exemplo, a minha igreja, né, a 8ª igreja, a gente tem essa questão de que os meninos vejam até os 8 anos de idade a Bíblia toda. Então, a gente não fez o currículo baseado em uma revista, em algum material específico, mas de forma que os meninos consigam passar por toda a Bíblia até chegar aos 8 anos de idade. Mas aí já tem que ter aquele jogo, né, de organizar um material específico, porque assim, a principal fonte de pesquisa do professor é a Bíblia, né? E qualquer outro material paralelo que a gente usar para a escola bíblica, ele tem que ter a Bíblia como principal ali. Ele é só para poder te trazer uma ideia, às vezes, de uma dinâmica que você possa fazer, um versículo para decorar, né? Mas o principal foco ali é a Bíblia. Se, no caso, a igreja construir um currículo para que a criança possa ver a Bíblia toda até os 8 anos, igual eu comentei, ela precisa também pesquisar uma editora de confiança e pesquisar um material que consiga encaixar aí nessa organização. Porque aí na hora que for distribuir o material e orientar o professor, não vai ficar bagunçado. Pelo contrário, o currículo ele vem para organizar e não para atrapalhar. Por isso que tem que ser algo acessível, ao mesmo tempo que é algo global, que encaixa ali, né? Você faz o currículo para um período de tempo, vamos colocar aí no mínimo 1 ano, ele vai nortear ali por 1 ano as escolas, né, as classes de escola bíblica, mas ao mesmo tempo ele tem que estar organizado, os materiais também tem que estar organizados, tem que ter disponibilidade daqueles materiais para o professor durante aquele 1 ano, então já tem que ter as revistas preparadas, também não dá para fazer algo solto, sabe, e sem ter o material. Agora, a igreja também pode ser uma produtora de conteúdo, quem sabe? Produzir algum material para o Ministério Infantil, para auxiliar o professor aí a estudar. A gente tem que ter muito cuidado com as revistas também. Eu vou até contar para vocês uma pegadinha que eu caí uma vez, muitos anos atrás, que eu fui dar aula, um devocional lá para as crianças e estava falando sobre aquela parte do povo de Israel no deserto, né? Lá em Êxodo. Então, falava que da semente do maná. Como que era o maná? Aí a Bíblia fala, né, que o maná era pequenininho, semelhante ao grão de mostarda e tal. E na revista falava que era igual a um grão de mostarda. Alguma palavra assim, que era para ser um sinônimo, mas estava um sinônimo muito aproximado. E eu acabei usando essa palavra lá na minha aula. O que aconteceu? A minha igreja é uma igreja bem bíblica, viu, gente? O pessoal fica de olho. Aí a avó de uma menina veio e me falou: ô tia Jaque, que história é essa do maná?
ser igual a uma semente de mostarda? Que não é isso que a Bíblia fala. Então eu comecei a prestar muito mais atenção naquilo que eu estava ensinando, naquilo que eu estava falando. Quer dizer, primeiro a Bíblia. Eu vou estudar a Bíblia, o que a Bíblia fala, tirar todos os detalhes dali, extrair o máximo de informação que eu conseguir. Se possível, pegar material de apoio, sabe? Para as aulas também. Então você montou lá o currículo e vamos supor, já que eu falei da passagem do povo de Israel, né, da saída do Egito, a passagem do deserto até chegar à terra de Canaã. Suponhamos que você vai estudar sobre isso aí né, durante 6 meses nas classes lá da igreja. Então você vai pontuar isso no currículo, dividir isso durante os 6 meses, qual lição que vai ser estudada a cada escola bíblica, né, que às vezes não é só domingo, pode ser algum dia de semana, enfim, que acompanha algum culto. E dentro disso você já vai separando os materiais que vão ser disponibilizados para o professor. É claro também que cada professor tem que buscar a sua fonte de pesquisa. Mas eu quero citar aqui algumas fontes confiáveis que eu gosto muito, que eu tenho sempre buscado também, para entender melhor o contexto histórico, o contexto cultural, né, que aquela história está falando ali, porque quando a gente traz a mensagem para a criança, a gente precisa fazer com que ela volte ao tempo e ela se sinta ali andando no deserto, ela use a imaginação dela, né? Que a criança, ela é mestre em usar a imaginação. E é algo que a gente não pode deixar perder nas nossas crianças. E é algo que a gente também pode explorar. Então, nesse caso, você pode pegar um comentário, por exemplo, a gente tem aí John Stott, a gente tem aí Hernandes Dias Lopes, tem vários outros que inclusive eles mesmos, né, geralmente orientam dentro do livro deles ou das mensagens deles, para poder trabalhar essa questão dos contextos bíblicos, né, gente? Para a gente também não ensinar algo aleatório, enfim. O que a criança aprender, ela vai levar para o resto da vida. Então, vamos ter cuidado com o que a gente monta no currículo, com a orientação que a gente dá para o professor. Por exemplo, tem gente que cresce achando que Noé chamou todos os animaizinhos para entrar na arca. Pensa, não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala que Deus levou os animais até a arca. Não foi Noé que saiu, ô girafa, vamos lá, né? Ô elefante, vamos entrar na arca. Não foi isso que aconteceu. E às vezes a pessoa cresce com esse pensamento errado, né? Com essa ideia errada, porque ela aprendeu lá na sala. Outra coisa também, que eu já até outro dia ouvi gente falando, tipo assim, porque quando Adão e Eva estavam lá no Éden, eles comeram a maçã. Gente, aonde que na Bíblia fala que eles comeram uma maçã? Fala que foi uma fruta, não foi uma maçã. Mas se a gente ensinar isso para as crianças, acaba que elas vão ficar acreditando que Adão e Eva comeram uma maçã, vão passar isso para frente e eles não comeram uma maçã, entende? E elas vão repetir isso. Então a gente tem que tomar muito cuidado, sabe, com esses detalhes. Né, a criança, ela tá lá já imaginando a Eva na macieira, e isso não é verdade, ela não estava numa macieira, né? Então, para isso tudo a gente precisa ter muito critério. A gente vai falar um pouquinho mais depois sobre a escolha do material, né? Mas é importante a gente ter esses critérios também, tá bom? Para que os professores eles tenham entendimento daquilo que eles vão estar trabalhando, é importante que eles tenham acesso a esse currículo e a esse conteúdo. Então, no caso, o planejamento, é necessário que o professor esteja ciente e a par de tudo que ele vai precisar fazer ali durante aquele mês ou durante o ano. Para a elaboração do currículo, o professor, no caso, pode também auxiliar, porque todo mundo que se envolve também acaba abraçando mais a causa. É claro que não tem como elaborar um currículo convidando muitas pessoas para participarem, mas se tiverem, por exemplo, uns 2 professores que já têm experiência em classe, que já têm mais ou menos um conhecimento da infância e tudo, é interessante eles estarem ali juntos para poder distribuir o currículo de forma mais organizada. Lembrando que as crianças menorzinhas, vamos colocar assim, até 2 anos de idade, é necessário que haja bastante repetição. Então, suponhamos que vocês vão trabalhar a criação. Ela pode trabalhar durante um ano inteirinho, no caso, sobre a criação, em várias vertentes. Então, pega lá, um mês vai trabalhar a criação quando Deus separou a luz das trevas. No outro mês vai trabalhar quando Deus criou os animais, enfim. Aí cada igreja pode dividir da forma que for necessária. Mas as crianças menorzinhas é necessário que a gente faça esse trabalho de repetição com elas para que elas possam memorizar melhor. O próximo slide ele vem aí trazendo
uma estrutura, uma ideia de estrutura que você pode dividir as salas de escola bíblica para se montar o seu currículo, né? Que vai ser de acordo com as idades e tudo mais. Então, a gente tem aí um modelo com berçário, 1 e 2 anos, 3 a 5 anos, 6 a 8 anos, 9 e 10, 11 e 12. O ideal é que cada faixa etária fique em uma sala separada. No entanto, a gente sabe que essa não é a realidade de todos os lugares, né? A gente às vezes tem lugar que não tem espaço para abrigar tanta criança de uma só vez em salas separadas, tá? Mas se vocês conseguirem dividir no caso de 2 em 2 anos, igual eu mostrei nesse primeiro slide, vai ser legal. Vou mostrar um outro slide com uma outra ideia também de organização. Que tem aí, olha, se você tiver menos salas disponíveis na sua igreja para a escola bíblica de crianças, você pode separar aí 1 a 3 anos, 4 a 8, 9 a 12 anos. A linguagem de 9 a 12 anos é muito diferente da linguagem de 8 anos para baixo. Porque eles já estão naquela fase que, apesar deles ainda serem crianças, não são mais tão crianças assim, né? Se você chamar um menino dessa idade de criança, ele não vai gostar. Mas quando tem as brincadeiras, as coisas boas, eles querem participar, não é verdade? No entanto, a linguagem precisa ser um pouco mais madura, né? Essa idade gosta de quê? Gosta mais de jogos, de competição, de algo que vai envolvê-los nesse sentido. E que é diferente um pouco dos meninos de 8 anos para baixo. Não que os de 8 anos para baixo não gostem, né? Mas o menino de 9 a 12 anos ele já é mais maduro em muitas coisas, em questão cognitiva também. Então dá pra gente puxar um pouquinho mais no ensino deles, né? E no caso a linguagem vai ser diferente. Agora, 1 a 3 anos, a linguagem é mais ou menos semelhante, né? Igual eu mostrei no último slide lá. 4 a 8 anos, eu acho que o ideal seria até 5, né? Porque a criança de 6 anos, ela já é alfabetizada. Então, a partir de 6 anos, no caso, você consegue usar outros tipos de atividades para as crianças. E incluir isso também no seu currículo, que vai ser dividido por idade. Por isso que é importante você ir lá no anexo para dar uma olhadinha na forma que você pode sistematizar o seu currículo. Então, é isso. Não deixe de registrar da forma que você preferir. Pode ser digitado à mão, não importa. O importante é que haja envolvimento dos professores de escola bíblica, não precisa ser todos, mas é bom que tenha um pastor à frente, né, que tenha um conhecimento teológico para ajudar ali na estruturação, para ficar algo com uma sequência certinha, né, para ficar algo que tem sentido também, que não adianta nada fazer uma coisa que não tem sentido nenhum depois, né. Você precisa também, outra coisa que é essencial, levar em consideração essa questão dos princípios bíblicos, não é só colocar temas soltos, sabe? Mas eles têm que ter aquela sequência e distribuí-los certinhos. Já preparar o material, porque quando chegar a aula que o povo de Israel chega até Canaã, já tem um material ali para o professor. Não é algo que só está escrito no currículo e às vezes não tem um material. Como é que a pessoa depois ela vai fazer? Claro que, igual eu falei, a Bíblia é a principal fonte de pesquisa, mas ela tem também que ter algum outro aparato. Às vezes tem gente que Deus vai chamar agora para o ministério infantil aí na sua igreja, que às vezes não tem, nunca deu aula, por exemplo, né? Eu mesma, hoje eu sou até professora, né? Leciono para o ensino fundamental. Tem mais de 20 anos que eu trabalho com criança e junior. No entanto, antes eu nem sonhava em ser professora, mas Deus me chamou e eu cheguei crua, né? Até hoje eu não sei tudo, pelo contrário, não tenho todas as habilidades, mas Deus ele pode chamar quem ele quiser, né? Ele que usa, ele que faz. Então, assim, se tiver tudo organizado, tudo estruturado, o professor vai chegar, ele vai entender qual que é o objetivo ali da escola bíblica, quais são os ensinamentos que ele precisa trazer, a forma que está organizada, e isso tudo, essa organização dos bastidores, ela já vai trazer essa organização da presença ali do professor enquanto ele estiver dando a aula dele, recebendo as crianças, na sala de aula e, principalmente, vai motivá-lo também a preparar a aula da melhor forma possível. Por quê? Porque a escola bíblica tem que ser o melhor dia da semana para as crianças, né? E é isso que a gente quer. Então, fique ligado no próximo módulo.